Bem pessoal, para quem acompanha o canal, eu tinha prometido fazer esse vídeo de fabricação das iscas com embalagem de bolo com a participação da minha neta Alicia junto. Como vocês sabem, houve um ciclone aqui em Santa Catarina e a nossa região aqui de Itapoá foi um pouco afetada. Eu tive um pouco de destelhamento aqui em casa, então eu perdi bastante tempo consertando o telhado e com isso eu não consegui gravar o vídeo com ela. Então, de qualquer forma, vou fazer as iscas aqui e vou mostrar para vocês. O que a gente vai precisar? Embalagem de bolo que você acha em casa de embalagem. Ela vai ser muito boa porque ela é de abrir. Então, diferente da isca PET que você tem que cortar toda com estilete depois, essa aqui a gente só vai abrir depois com cuidado e vai conseguir facilmente tirar o enxame e fazer a transferência. Eu tenho um vídeo bem detalhado no canal mostrando a fabricação das iscas com garrafa PET. Então eu vou deixar o número do vídeo aqui, que eu não lembro agora de cabeça. Eu deixo aqui ou desse lado aqui. Assista lá, deixe um like, porque é um vídeo muito detalhado. E se você preferir fazer com garrafa PET, é aquele vídeo que você tem que seguir, ok? Por que eu estou fazendo as iscas com essas embalagens e não com garrafa PET? Bom pessoal, eu já faz muitos anos aí que eu não tomo refrigerante. Então, se eu quiser fazer com garrafa PET, eu vou ter que sair procurar por aí, pedir para alguém guardar. Então, eu preferi comprar essa embalagenzinha, que são bem baratas. Na temporada passada, eu já capturei enxames nesse tipo de isca. Olha só, essa aqui é uma isca onde eu capturei um enxame e eu vou reaproveitar ela esse ano de novo. O que você vai precisar então para fazer as iscas? Embalagens de bolo, comprado em casa de embalagem, 3 folhas de jornal. Procure não fazer com menos. A isca ela precisa estar bem escura, com uma boa proteção e com bom isolamento térmico. Isso você vai conseguir utilizando o jornal. Eu prefiro fazer com 3 folhas, porque vai ajudar a escurecer a isca. Uma coisa diferente que eu estou usando esse ano é isso aqui. No ano passado eu estava fazendo com um saco de lixo de 20 litros. Mas o que acontece? Esse saco de lixo você pode ver que ele não é totalmente escuro e acaba passando luz. Então eu tinha que colocar até 2 sacos para escurecer ao máximo a isca. Isso acaba sendo mais trabalhoso. O que eu fiz esse ano foi comprar essas sacolinhas aqui em casa de embalagem. É uma sacola preta e ela é bem escura. Então eu vou testar ela. Então dica importante pessoal, 3 folhas de jornal, plástico preto bem escuro. Veja que as abelhas preferem os troncos de árvore e elas fazem o ninho lá no miolo da árvore, na parte mais escura. Não entra nada de luz. Então pode acontecer de você fazer uma isca que não está escurecendo muito bem a parte interna e as abelhas simplesmente não gostarem. Pode acontecer de capturar? Pode. A biologia ela não é uma ciência muito exata, então pode ser que uma isca simples e entrando luz aí um dia capture o enxame, mas a gente precisa aumentar a eficiência das nossas iscas. Então se eu armar 50 iscas, eu gostaria de pegar 50 enxames, e muitas vezes um pequeno detalhe pode fazer com que você capture poucos enxames. Outro detalhe importante eu mostrei aí no começo do vídeo, onde eu procurei os gravetos secos na mata, cortei e furei. Eu furei aqui com uma broca de 10 milímetros aqui no final, então eu pré-furo ela com 6 milímetros e depois com 11 milímetros. Eu estou usando esse furo um pouco maior porque eu tenho esperança de capturar alguma abelha manda-saia também. A abelha manda-saia ela é um pouco rara aqui na nossa região, mas como eu tenho 2 enxames agora aqui em casa, pode ser que elas saiam procurar pela mata aí um local para fazer ninho quando fizer a enxameação, e eu vou ter uma isca lá na mata que de repente eu posso capturar um enxame que saiu aqui de casa. Dica importante também, esse graveto de madeira aqui, quando eu procuro lá na mata, eu corto e vejo se ele não tem um cheiro muito forte, algum cheiro diferente, sabe? O ideal é você escolher uma madeira que não tenha cheiro muito forte, que tenha um cheirinho neutro ali de madeira, para evitar aí que de repente as abelhas não gostem aí do tipo da madeira que você usou e acabem não entrando na isca. Se você tem atrativo em quantidade, uma coisa que eu recomendo é você deixar essas iscas todas imersas no atrativo. Deixa lá por um dia, depois tira e seca. Isso vai fazer com que o atrativo fique impregnado na madeira e vai aumentar a chance de captura. Então a ideia é de a gente usar essa entrada de madeira, proporcionar aí para as abelhas uma entrada o mais natural possível. Eu ainda não encontrei o jeito mais prático de fazer essa isca, então ainda estou testando algumas coisas. Eu começo fazendo um corte nessa parte aqui da isca. Por quê? Eu vou querer que o meu bico de entrada ele fique com essa inclinação aqui. Para que isso? Para evitar que a chuva, quando cair, entre para dentro da isca. Então o ideal, eu gosto de fazer dessa forma. Então eu deixo o bico de entrada levemente caído. E para que isso aconteça, eu faço um corte aqui com a tesoura mesmo. Você pode usar a tesoura, pode usar o estilete. Olha só, fiz um cortinho aqui bem na quina. Aí basta você rosquear e ele vai ficar ali. Para evitar que o bico acabe caindo lá, porque esse material ele é mole, eu estou fixando aqui com 2 pedaços de fita. Aproveitando que a nossa isca ainda não foi encapada aí com jornal e plástico,
Olha só, ficou dessa forma e está bem firme. Fica uma bela entrada aí para as abelhas. Uma coisa interessante também que eu gosto de fazer, e aí fica a critério de cada um, eu faço uns cortinhos aqui, toda a volta, e depois você simplesmente dobra. Na temporada passada, eu observei várias iscas em que as abelhas gostaram muito de toda essa área. Ficavam várias abelhas dispostas aqui em volta do bico. Então, eu recomendo que seja feito dessa forma. Eu já estive vendo uma árvore aqui perto de casa, em que tem uma forquilha lá, em que eu vou colocar a minha isca dessa forma aqui na forquilha. Então, por isso, nesse caso que eu já tenho uma árvore específica lá que eu vou conseguir colocar na forquilha, eu deixei o bico nesse lado da isca. Mas a maioria das iscas que eu tenho feito, eu tenho deixado o bico desse lado. Porque eu chego lá, simplesmente amarro com um arame lá na árvore, posso bater um preguinho de cada lado aqui com o arame e fixar dessa forma. Quero aproveitar para mandar um forte abraço aí para um inscrito que tem acompanhado fielmente nossos vídeos. É o Antônio Ferri, eu não sei se é Antônio Ferri ou Antônio Ferri. Ele é lá de Belo Horizonte. Ele esteve armando algumas iscas, ele seguiu as instruções do canal, fabricou iscas PET, fez a instalação e já capturou um enxame agora, em pleno inverno. Ele acabou de comentar lá num vídeo que ele armou lá na casa da mãe dele, lá em Belo Horizonte, e já capturou um enxame de jataí, em pleno inverno. Então, não esqueça, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, comente aí quando você capturar um enxame, que eu mando um abraço para você aqui. E acredite, mesmo no inverno é possível você capturar. Deixo aqui o número dos vídeos em que eu tenho fabricação de isca para você acompanhar. Bote fé, fabrique que você vai capturar seu enxame. Então tá aí, pessoal, embrulhado com 3 folhas de jornal. A isca fica bem firme por causa do jornal, tá? E agora, o plástico preto. Então olha só, pessoal, consegui vestir o plástico, eu fiz um corte aqui para conseguir vestir ele o mais para dentro possível. E aqui na parte de baixo, eu tenho feito isso aqui, ó, no enrolo aqui e prendo com uma fita adesiva. Então, pessoal, olha só, a isca dessa forma aqui está pronta. Não vou me preocupar com essas orelhas aqui, porque isso aqui, na hora que você for amarrar com arame lá na mata, não vai ficar escondido. E no dia de fazer a retirada do enxame da isca, eu simplesmente desamarro aqui essa parte de baixo, tiro o plástico, posso reaproveitar ele ainda. Na Páscoa a gente ganhou um ovo de chocolate que veio com essa embalagem aqui. Olha só. Então adivinha se isso aqui não vai virar uma isca para pegar abelha sem ferrão. Vamos ver como é que fica? Olha só como é que ficou, pessoal. Vai dizer que isso aqui não vai capturar o enxame? Eu aposto com vocês que vai. Deixem aí nos comentários se você acha que você vai ou você não vai. Porque o dia que eu capturar o enxame, eu vou mostrar num vídeo pra vocês. Vamos ver se a gente consegue embrulhar isso no jornal?
Agora é só a gente colocar no saco preto. Já fiz um recorte aqui para que ele encaixe bem aqui na isca, olha só. E eu tenho feito o fechamento da isca apenas dessa forma. Eu torço aqui na parte de baixo e prendo aqui com a fita adesiva. Se você tiver mais talento aí para trabalhos manuais, talvez você consiga dar um acabamento melhor. Veja que se você encher demais de fita aqui, depois do dia que você for fazer a transferência, que você for abrir, vai ficar mais difícil. Então eu preferi não colocar a fita demais. E ficou dessa forma. Não é a isca mais bonita do mundo, mas eu tenho certeza que vai capturar um enxame aqui. E vai ser o primeiro ovo de Páscoa a capturar um enxame de abelha sem ferrão. Comenta aí, o que você acha? Vai capturar uma mandaçaia, uma jataí? Então, olhando de perto, pessoal, ficou assim. Esse plástico aqui ele é bem escuro, não tem perigo de entrar luz dentro dessa isca. Fora isso, está com 3 camadas de jornal. Não deixe de dar uma olhada nos vídeos anteriores, eu deixo aqui do lado aqui o número do vídeo, onde eu explico muito bem a importância do jornal. Pode acontecer de você pegar um enxame numa isca sem jornal, só com plástico escuro? Pode acontecer. Na natureza aí tudo é possível. Mas se você quer aumentar as chances de captura de enxame, faça as iscas dessa forma. 3 camadas de jornal e um plástico bem escuro. Se você não tem um plástico bem escuro, vai ter que fazer várias camadas do plástico que você tiver aí, tá certo? Que é? Não vamos esquecer de fazer o recortinho aqui. Uma coisa interessante, pessoal. Esse ovo de Páscoa aqui, eu fiz essa isca com ele a pedido da minha esposa Yolanda. Então, o dia que eu capturar um enxame, eu vou mostrar para vocês. E quem vai fazer a transferência do enxame da isca para a caixa vai ser ela. Então, deixe seu like aí, ative o sininho de notificações para que você seja avisado o dia que tiver um vídeo novo. Você vai poder acompanhar ela fazendo a primeira transferência de enxames da vida dela. Tá, e a isca está pronta agora? É só colocar lá no mato? Não, claro que não. Quem acompanha o canal sabe, falta colocar o atrativo. Eu vou colocar nessa aqui, só para vocês verem como é que é. Esse atrativo que eu tenho aqui é o atrativo de mandaçaia que eu fiz. Quem acompanha meus vídeos deve ter visto que eu tirei própolis das caixas de mandaçaia e aproveitei e já fiz o atrativo. O atrativo você fabrica tirando própolis dos enxames no momento da transferência. Você vai guardar esse própolis e depois você dilui ele no álcool forte. Se você não achar o álcool forte no mercado, pode ser o álcool de posto mesmo. Ela pediu para que eu coloque o atrativo de mandaçaia. A mandaçaia é uma abelha rara na nossa região. De qualquer forma, se não pegar uma abelha mandaçaia, é provável que pegue uma jataí, que é a mais comum que tem aqui, ou uma abelha mirim. Para a colocação do atrativo, eu fiz um funilzinho aqui com plástico duro, olha só. Eu coloco aqui no bico da isca. Já agitei bem aqui o atrativo para ele estar bem misturado. E coloco só um pouco aqui. Olha só. Mais um pouquinho. Espalhar bem o atrativo por toda a parte interna da isca. E agora é só a gente guardar até o dia de fazer a instalação. No dia que eu fizer a instalação, eu vou lá e ainda borrico um pouco do atrativo na frente aqui da isca, para deixar toda essa parte aqui molhada com atrativo. Então é isso, pessoal. Fizemos algumas iscas aqui, acredito que deu para você ver todos os pontos importantes da fabricação da isca. Não esqueça de deixar seu like, ativar o sininho de notificações, compartilhar com os amigos que gostam da natureza. O que você quer dizer? Você vai dizer para ativar o sininho, deixar o like? Assim, acompanhe o canal e vocês vão ver eu fazendo essa transferência. Então é isso, pessoal. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho de notificações, porque essa isca aqui de ovo de Páscoa, o dia que capturar o enxame, quem vai fazer? Sou eu. É ela, tá certo? Um forte abraço, um beijo e até mais. Tchau!